E por aqui seguimos com mais informações para você, pecuarista, para o seu planejamento estratégico. E olha, esse ano de 2017 foi marcado com muitas dificuldades e também desafios, não é mesmo? E olha, avaliando o ciclo pecuário, já era esperado também essa continuidade no movimento de queda do preço do bezerro iniciado em 2016. Para o ano que vem, o cenário se apresenta um pouco mais otimista. Mas se fizermos uma projeção, uma análise para o cenário do mercado do boi gordo para os próximos 10 anos, o que será que é esperado? Pois essas projeções já existem e é o que você vai acompanhar nos próximos minutos aqui no Bom Dia Entrevista. E para repercutir e trazer essas projeções bem pertinho de você aí da sua realidade, nós vamos aqui conversar com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio, para a gente poder repercutir o Outlook, né, Fiesp, Outlook 2027, e são essas informações que a gente vai acompanhar a partir de agora. É importante já ter essa projeção. Bom dia, João. Bom dia. É muito importante porque você vai fazer os planejamentos do seu negócio, da sua atividade, os investimentos que você vai fazer, as possibilidades que você tem ao longo dos próximos 10 anos. É importante que o senhor e a senhora prestem atenção. E olha, João, tomando por base esse cenário também de continuidade, de reformas econômicas, o senhor acredita, antes da gente poder apresentar e esmiuçar os resultados, que o modelo da política agrícola brasileira se altere de maneira relevante e será bom ou ruim para o agronegócio brasileiro? Olha, tem que mudar a política no Brasil. Se você hoje nós reduzimos o consumo de carne bovina para menos de 35 quilos por habitante ano, deve ser muito a questão dos últimos anos do regime Lula-petista, que arrebentou com a economia brasileira. Deu uma recessão acumulada de mais de 7,6%. A hora que encolhe a economia, você aumenta o desemprego, diminui a massa salarial, você aumenta o endividamento das famílias, consequentemente é uma retração de consumo. E o inverso é verdadeiro. A hora que você aumenta o PIB, a hora que há uma recuperação da economia, para cada 0,5% do PIB, o consumo de carnes, todas elas, aumenta em média 1,1%. É mesmo, João? Então isso é uma relação muito clara, muito objetiva. E o inverso é verdadeiro. Quando houve a recessão, houve uma queda. Esse ano, nós estamos falando de um aumento de PIB de 1% a 1,1%. Então, aumenta 2,2%. O consumo de carnes. Então, isso reflete. Por que é importante para a pecuária o aumento de consumo de carne? Porque o grande mercado da pecuária é o mercado brasileiro, é o mercado interno. Nós temos 80% da produção nossa voltada a nós brasileiros. No mesmo que nós tenhamos uma renda melhor, uma confiança melhor no futuro, um emprego, etc., o que acontece? Você compra mais a carne, vai fazer churrasquinho, etc. É tão importante isso, Helene, que quando no foco da crise, até a cerveja, que é indispensável do churrasco, ela acabou caindo o consumo. Hoje há uma reversão do processo. Aumenta o consumo de carnes, aumenta o consumo de cerveja e outras coisas. Por quê? Por causa da melhoria do cenário econômico. Bom, então a partir de agora você de casa vai acompanhar as projeções divulgadas pela Fiesp na semana passada para os próximos 10 anos, Outlook 2017. Vamos comentar então a perspectiva para o rebanho bovino e a partir de agora já começa com a tela e a gente vai olhando e vai comentando. Ok. Olá, essa questão de rebanho, eu pessoalmente eu não tenho condições de afirmar qualquer coisa, porque eu acho que esse rebanho brasileiro está superestimado. Está muito. Eu não acredito que o Brasil tenha 215, 216 milhões de cabeças hoje, como se fala. Para um abate fiscalizado de 30, 31 milhões de cabeças, para um consumo de uma produção de couro de 34 milhões e meio, ou seja, um total de 35 milhões e meio, para um rebanho de 215 é menos de 17%. Os nossos concorrentes trabalham com desfrute de 35, 40%, o dobro do nosso. A nossa pecuária evoluiu, mas não aparece nesses números aí. Será que no Censo Nacional Agropecuário vai aparecer essa diferença? Olha, tomara que apareça, porque é importante que houvesse, isso é uma realidade brasileira. E você trabalha com um aumento de crescimento desse rebanho de 9% a partir dos próximos 10 anos. É bom? É pouco? Tudo isso vai estar amarrado ao consumo, seja o consumo interno, seja as exportações. Se você não tiver, se houver você comentou a respeito do bezerro,
que acontece? Quando o bezerro o preço é razoável e remunera o pecuarista, o que ele faz? Ele retém a fêmea, ele segura ele segura a bezerra, recria, ela produz bezerro. Quando a situação é ruim, o que ele tem? Ele tem que fazer renda. O valor dos bezerros, dos machos que ele vende, não é suficiente para manter a atividade. O que ele faz? Ele aumenta a oferta de vaca para abate, ele descarta maior número de vacas. O que acontece? A hora que você descarta a vaca, você aumenta a oferta de carne. Se não houver uma reciprocidade de aumento de consumo, derruba o preço da arroba do boi. Então, isso vai estar muito em função dessa questão. Ou seja, se o preço dos animais, do animal de reposição, acompanhar o preço do boi gordo e o boi gordo remunerar, tudo bem, vai haver aumento de rebanho. Caso contrário, o rebanho fica estagnado ou cresce menos que esse patamar.Essa é a previsão em condições normais de voo, vamos falar assim. Olha, e para a produção de carne bovina, essa projeção Outlook 2017 estima uma perspectiva de alta de 21%. E a próxima tela que você de casa vai observar e vamos comentando para que você possa ver o resultado. 21% é dentro do possível, você acredita? Sempre falando em termos de mercado, ou seja, vendo o mercado é possível. O que acontece? Nós comentamos há poucos dias atrás aqui no programa que o IBGE lançou o trimestre de 2017 contra o terceiro trimestre de 2016. Aumento de produção de abate 9%, ou seja, aquela oferta de animais estava represada, foi para abate, e aumento de produção de carne 12%. O que está acontecendo? Quando você olha o peso médio da carcaça, tem condições de você agregar mais peso na carcaça, que não será apenas graxa, poderá ser também carne e músculo. Então, há possibilidade sim, tudo depende da questão de mercado. Se você reduzir o tempo de abate, você vai produzir um animal jovem, pode complementar melhor o acabamento e produzir um animal mais pesado. É provável, tudo está em função de mercado também, mas é possível que o Brasil recupere a produção e volte a patamar. Ou seja, nós estamos produzindo hoje menos que produzimos anos atrás, em função da crise, né? Hoje, você começa a ver um processo de recuperação, de aumento de oferta de gado. Vamos falar agora sobre a participação regional, agora chegando na tela aí do seu televisor. Vamos comentar o resultado para os próximos 10 anos, mas dividido por regiões. E está aí o resultado, a participação regional na produção de carne bovina. O que o senhor destaca nessa tela? Olha, o norte, haveria um crescimento muito grande no norte. Eu imagino que seja... Tem espaço ainda, né? Tem, mas é muito limitada a questão hoje. Você tem muito a questão de ocupação de terra, 80% é reserva. Esses problemas, você tem brigas homéricas pela posse da terra. Você tem pega o Pará, que é um estado que tem um potencial fantástico. O que acontece no Pará? Você virou tudo área de reserva nacional, de quilombolas, de assentamentos, etc, etc. Mas eles trabalham com um aumento significativo, ou seja, o norte, que hoje detém 23% do rebanho, passaria para 28%. Basicamente, todas as demais regiões devem subir aí entre 1%. Não, algumas caem, né? O Nordeste, infelizmente, massacrado pelo clima, ele 1%. Tende a cair. O Nordeste, a concentração de pecuária vai ficar muito na Bahia e ficar muito no Maranhão. O resto dos demais estados... O Sudeste também tem uma queda de 4%. O Sudeste, a cria, no Sudeste, você vai ficar com a produção de leite, especialmente em Minas, que é um grande produtor, né? Agora, o sul do Brasil, o Centro-Oeste, que esse número eu acho um pouco pessimista, de, sei lá, 36% passaria apenas para 37% do rebanho. Porque você está vendo no Centro-Oeste a maior revolução da pecuária no Brasil, que é a integração. A integração mudou, ela passa de um patamar de produzir 3 arroba por hectare para um patamar de 14, 15, mais de 20 arroba por hectare. E muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Então, essa é a diferença que eu acho que esse número eu tenho minha restrição. Eu creio que o Norte não teria um aumento tão grande em função da questão de uso da terra e o Centro-Oeste teria um aumento maior em função da integração. A integração está revolucionando. Mato Grosso do Sul, por exemplo, hoje é o estado que tem maior número de área de integração agricultura-pecuária do país. Você vê, os resultados são fantásticos. Você consegue produzir uma arroba mais barata, uma arroba de qualidade maior e menos terra. Ou seja, então isso
eu creio que vai ser um fator decisivo na evolução da produção de carne no Brasil. E para a gente poder encerrar essas informações que nós separamos somente para hoje, e em relação ao consumo também, vamos falar da projeção para os próximos 10 anos, é a última tela que você vai ver antes da gente terminar esse bloco de pecuária. O que o senhor destaca nessas informações? O consumo brasileiro, você tem potencial para crescer de 10 anos 14%, ou seja, nós passaríamos de um consumo de 35 para um consumo de alguma coisa, voltar próximo ao que nós já consumimos, que foi 42 quilos de carne bovina por habitante ano. O Brasil tem potencial, tudo depende da economia. Se a economia for bem, a demanda existe, ela é latente, ela existe no mercado. Agora, a questão das exportações... E qual que é a diferenciação? Exportação líquida? O volume de carne que nós vamos exportar realmente. Acontece o seguinte, e também a questão de algum pouquinho de desconto que é de importação. Você tem alguma importação de carne do Uruguai, da Argentina, mas é um volume muito pequeno em relação ao que nós exportamos. Aqui nós sempre falamos aqui, qualquer relatório que você estudar e ler sobre perspectiva de comércio mundial de carne bovina, você vê um potencial de consumo de alguma coisa por volta de mais de 2 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, especialmente nos países asiáticos. A China vai ser a grande vedete no processo. Hoje nós somos o maior fornecedor para a China. A China, nós temos apenas 15 frigoríficos habilitados e o segundo maior mercado nosso é a China. Se somarmos China e Hong Kong, nós estamos falando em quase 40% das exportações brasileiras. Acontece o seguinte, a hora que a China está num processo de urbanização muito grande e de uma melhoria de renda, se criou uma classe média na China, joga 350 milhões de chineses que têm poder de compra. São os maiores consumidores de carro do mundo, são o maior consumidor de vinho francês, etc. Por que não o maior consumidor de carne bovina brasileira? Exato. Tem tudo para dar certo. O que acontece e eu estou falando apenas na China, mas se você projetar isso para o Vietnã, para a Malásia, Filipinas, para a Indonésia, você vê um crescimento em toda aquela região do Sudeste Asiático com o potencial de aumentar as importações de carne. No mundo inteiro, essas 2 milhões de toneladas a mais que seriam comercializadas de carne bovina, 50%, qualquer relatório fala que 50% tem que ser do Brasil. Por quê? Porque os demais países não têm potencial de cria, não é que não é acabamento. Acabamento tem, bota os bois num confinamento, 90, 100 dias, você está com ele pronto para abate. Você precisa ter o bezerro, precisa ter o boi magro. E esse processo eles não têm. A cria nesses países. Né? Você pega a Austrália, que é um exemplo, na hora que você pensa em pecuária eficiente, a Austrália é um exemplo. Mas ela não é seca, pouca água, ela não tem potencial para aumentar muito. Um país que vai incomodar a gente, que está recuperando, são os argentinos. Terra muito boa e tal. Porém, eles perderam 10 milhões de cabeça nesse regime populista da dona Cristina, igualzinho da dona Dilma, que arrebentou com a economia deles. O que aconteceu agora? Eles estão recuperando, mas é um processo lento. E a Argentina é um grande consumidor de carne. A Argentina hoje, ela não concorre mais com o Brasil no mercado mundial de carne, porque o consumo interno está sendo recuperado. E está voltando, começando a recuperar. Então, está absorvendo essa carne e a oferta é pequena. Agora, então, o mundo inteiro, quando olha esses 2 milhões, 50% para o Brasil. Então, nós temos o potencial de aumentar 1 milhão de toneladas de carne. Basta que nós façamos o dever de casa, que a questão sanitária, as vacinas, os controles de doenças, erradicarmos a fitose em todo o território nacional, como já temos hoje, não deixar acontecer mais nada, investirmos em sanidade animal, manejo, bem-estar animal e, principalmente, Helene, a cadeia da carne tem que trabalhar junto. Hoje, o Mato Grosso é o maior estado que mais cresce a pecuária. Lá, hoje, a cadeia trabalha, apenas conversa, dialoga, vê o que pode fazer junto. Em alguns momentos vai quebrar o pau entre eles lá, preço da roupa, etc. Mas no geral, aquilo que for comum a toda a cadeia, tem que brigar junto. Isso que falta para os demais estados e falta para o Brasil. O Brasil tem que ir no mercado mundial e buscar, brigar por essa fatia que é nossa por natureza, mas nós temos que estar junto lá e fazer o dever de casa.
Nós conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Gostou dessas projeções também da Fiesp Outlook 2027 para os próximos 10 anos? Então nós temos ainda mais informações que nós vamos trazer para você ao longo dos próximos dias, ainda em tempo de você já pensar no seu planejamento para os próximos anos. Muito obrigada, viu, João? E esse trabalho também tem grãos, né? Milho, soja, que isso também interessa. Durante ao longo do tempo a gente vai trazer isso, porque é um trabalho muito bem feito pela Fiesp e pela Mendonça de Barros Consultoria, que é importante que seja massificado, chegue a um maior número de pessoas essa informação. Bom, por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, mas você vem acompanhando desde a semana passada. Nós convidamos personalidades importantes ligadas ao agronegócio brasileiro para deixar uma mensagem otimista para você e para toda a sua família, de boas festas, já pensando no planejamento para 2018, já pós-Natal. Vamos ver uma mensagem bem bonita da BCZ, que fez aí uma decoração lindíssima, digna de encher os olhos e o coração. Nós voltamos daqui a 2 minutos depois do intervalo comercial.